mandado de segurança impetrado por Google Brasil e Google LLC, em face da decisão do juízo criminal do Rio de Janeiro, que deferiu a quebra de um sigilo de dados de um conjunto não identificado de pessoas durante um lapso temporal que pesquisaram algumas informações, palavras-chave no buscador do Google, a fim de subsidiar investigações a respeito do assassinato da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes em 14 de março de 2018. O mandado de segurança foi ajuizado dizendo que haveria desrespeito à quebra, desrespeito aos sigilos constitucionais previstos no artigo 5º. Argumentou ainda o requerente que o Marco Civil da Internet exige para a quebra de sigilo de registro de conexão a indicação de indícios de ato ilícito e justificativa motivada da utilidade dos dados requeridos, o que é absolutamente verdade. Mas ainda disse que seria impossível cumprir a decisão por ausência mínima de individualização dos alvos, o que não é verdade. É que a transferência desses dados às autoridades não encerra o sigilo. O que às vezes parece é que a quebra de sigilo é a transformação de dados personalíssimos, sigilosos, em dados de acesso ao público. Não é isso que ocorre. Quando se quebra, e foi o caso aqui nessa investigação, quando se quebra determinados sigilos, para auxiliar, para corroborar dados investigativos, o que se tem é que a autoridade policial, Ministério Público, o juiz, a autoridade judicial e, obviamente, a defesa, esses têm contato com esses dados. E somente os dados que interessem à investigação permanecerão nos autos sigilosos. Os demais dados, eles devem ser extirpados do próprio processo. Isso a legislação já prevê. E não há essa publicização de dados como a impetrante dá a entender. Parece que esses dados ficarão públicos para todas as pessoas que quiserem ter acesso. Iniciada a votação, a nossa sempre presidente, a ilustre ministra Rosa Weber, proferiu voto pelo provimento do recurso extraordinário e propôs a fixação da seguinte tese. Abre aspas, à luz dos direitos fundamentais, à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao devido processo legal, o artigo 22 da Lei 12.965, 2014, Marco Civil da Internet, não ampara a ordem judicial genérica e não individualizada de fornecimento dos registros de conexão e de acesso dos usuários que, em lapso temporal demarcado, tenham pesquisado vocábulos ou expressões específicas em provedores de aplicação. Fecha aspas. E é exatamente, eu diria, a amplitude dessa tese que me preocupa, repito, muito mais do que no caso concreto, para investigações, inúmeras investigações, e de tempos em tempos, nós acompanhamos pela mídia que seja a Polícia Civil, seja a Polícia Federal, conseguiu desbaratar quadrilhas ou pessoas que se comunicam com diversas fotos, vídeos de pedofilia, de pornografia infantil. Recentemente, menos de um mês, aqui no Distrito Federal, 3 pessoas, no total foram mais de 40 pessoas, aqui 3 pessoas foram presas, inclusive um ex-militar, com milhares de fotos na internet em que passavam por esses grupos, e esse método investigativo que estamos analisando aqui foi utilizado. Esse método investigativo é que outros países, e no decorrer do meu voto vou citar, que outros países já regulamentaram, e o Brasil ainda não regulamentou, lamentavelmente, como ainda não regulamentou os limites das redes sociais, a responsabilidade das grandes plataformas, mas o Código de Processo Penal e a legislação que nós temos permite, por interpretação, permite a utilização desse método que estamos utilizando. Não há dúvida, presidente, não há dúvida, e nisso todos concordamos, que a inviolabilidade do sigilo de dados é um complemento à previsão mais genérica, a inviolabilidade do sigilo de dados que vem no artigo 5º, inciso 12, acaba reforçando a previsão mais genérica do artigo 5º, inciso 10, do direito à intimidade e à vida privada. Eu sempre repito que, e esse é o grande problema das redes sociais, das grandes plataformas, das big techs, elas sim têm todas as nossas informações, todas. Não existe um banco de dados maior do que o Google tem.
E não existe um banco de dados maior, não regulamentado e utilizado para proveitos econômicos pelo Google do que ele obtém com as nossas consultas. A partir de inteligência artificial e algoritmos, sabe o que nós gostamos de ler, o que nós gostamos de assistir, o que nós comemos, o que nós ouvimos de música, sabem tudo isso. E a partir desses algoritmos, direcionam propaganda. Então, muito me impressiona que o Google entre com mandado de segurança para impedir uma investigação importantíssima no assassinato de uma vereadora, dizendo que isso fere a intimidade, quando o próprio Google usa o dado de todos nós, sem autorização, para mandar para nós mesmos propaganda. Todos os nossos dados estão planilhados por inteligência artificial e direcionados a partir de interesses econômicos e depois, mais recentemente, interesses políticos, o que fez com que as redes sociais, Google também, fossem instrumentalizados pelo novo populismo digital extremista no mundo todo. Ora, há necessidade de se combater isso e a necessidade de uma colaboração de quem tem dados importantes para uma determinada investigação, fornecer mediante ordem judicial, motivada, de acordo com a lei. É óbvio isso. Então, ninguém aqui, isso é um dogma constitucional, afasta a previsão do direito à intimidade, direito à vida privada, sigilo de dados, mas assim como o próprio direito à vida, o próprio direito à liberdade, todos os direitos são relativos. Não há um direito fundamental absoluto. A própria Declaração de Direitos Humanos da ONU, em seu artigo 29, afirma tanto a finalidade dos direitos fundamentais quanto a relatividade desses direitos. Entre aspas, o artigo 29 diz: as limitações estabelecidas pela lei com a única finalidade de assegurar o respeito dos direitos e liberdades dos demais e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Então, a lei pode estabelecer limitações, a lei pode estabelecer o compartilhamento de informações. E nós temos inúmeros julgamentos já no Supremo Tribunal Federal dizendo, em outras palavras, mas aqui nas palavras que eu costumo sempre utilizar, que nenhuma liberdade individual, nenhum direito, nenhuma garantia individual pode ser utilizada como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não é possível que se permita isso, e a nossa legislação não permite a interpretação constitucional do sigilo de dados, sejam dados telemáticos, sejam dados gerais, também não permite essa utilização desse sigilo como uma garantia absoluta para que possa ser utilizado pelos criminosos como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas. Cito aqui diversos julgados do Supremo Tribunal Federal exatamente nesse sentido, entre eles o nosso sempre decano, o ministro Celso de Mello, o HC 7814, em que exatamente já desde 1994 reafirma essa necessidade de relativização dos direitos e garantias quando estiverem sendo ou puderem ser utilizados para a prática de atividades ilícitas, que é o caso. É o caso que estava sendo investigado, para se chegar a pessoas que se utilizaram de consultas com a possibilidade de poderem praticar determinado crime, que foi o homicídio de Anderson e de Marielle. Qual foi, a partir disso, a partir dessa premissa, que me parece uma premissa básica, a existência e a garantia fundamental, tanto do direito à intimidade, privacidade, sigilo de dados, quanto a possibilidade excepcional, mas a possibilidade, dentro dos requisitos legais, da razoabilidade, do compartilhamento desses dados, qual foi a decisão combatida? Qual foi a decisão dada e qual foi o pedido feito pela autoridade? E volto a dizer, não se trata aqui de quebra de sigilo telemático, mas sim de sigilo de dados. A decisão que definiu a quebra do sigilo de dados de um conjunto de pessoas, num período, como a lei estabelece como requisito, compreendido entre os dias 10 de março de 2018 a 14 de março de 2018 também,
daqueles que pesquisaram, Marielle Franco, vereadora Marielle, Agenda, vereadora Marielle, Casa das Pretas, Rua dos Inválidos 122, Rua dos Inválidos, lembrando que Casa das Pretas, Rua dos Inválidos 122 ou Rua dos Inválidos, foi o endereço no qual saíram Marielle e Anderson, e a partir disso, no trajeto, foram cruelmente assassinados. A autoridade judicial, com parecer favorável do Ministério Público, em primeira instância, deferiu a diligência com base na seguinte representação da autoridade policial. Do pedido de quebra de sigilo de dados, Google Buscador, Google Maps, Facebook e Waze. Em outro viés, disse a autoridade policial, em outro viés da investigação, imprescindível apurar a hipótese dos coautores delitivos terem se assessorado de informações pré-crime para definir o modus operandi. Vejam que também houve pedido no Google Maps, no Waze, para verificar se os criminosos tinham traçado já os caminhos que poderiam ser utilizados por Marielle e Anderson, e, ao mesmo tempo, se eles tinham traçado caminhos de fuga para eles. Ora, isso tem total relação com a investigação. Não são dados genéricos, não são dados arbitrários, não é a polícia querendo saber fofoca de rede social, é a polícia realizando o seu trabalho, é a polícia querendo saber como foi, se houve consulta pré-crime nos dias anteriores, para se traçar algo. Como em outra diligência se pediu, a polícia cruzando dados do Waze e do Google Maps com as câmeras que existiam nesse traçado para tentar chegar aos criminosos. A pertinência investigativa é total. A razoabilidade é total. Não há nenhum abuso, não houve nenhum abuso aqui da autoridade policial ao pedir isso. E continua a autoridade policial. Nesse sentido, as diligências investigativas realizadas apuram que no dia 7 de março, ou seja, o pedido das diligências, que foram do dia 10 a 14 de março, no dia 7 de março, através das páginas, e cita algumas páginas, a vítima, Marielle, realizou uma postagem em que anunciou a participação dela no evento denominado Jovens Negras Movendo as Estruturas, indicando o dia e local da realização, qual seja no dia 14 de março, às 18 horas, na Casa das Pretas, Rua dos Inválidos, 122, Centro. Ou seja, a conexão do porquê do pedido investigativo. Porque havia nas redes sociais já onde a vítima estaria. Local, dia e horário. E essa informação, obviamente, foi utilizada pelos criminosos, tanto que as investigações depois demonstraram que eles tinham mapeado quais as possibilidades dela de trajeto ao sair de lá. Então, a autoridade policial disse, olha, isso é importante porque desde o dia 7 de março, todos tinham conhecimento de onde as vítimas estariam no dia 14 de março, às 18 horas. Continua a autoridade policial na sua representação, dizendo, apurou-se ainda que no dia 11/4, nas páginas, e cita as páginas do Facebook, a vítima Marielle reforçou o convite ao evento Jovens Negras Movendo as Estruturas, novamente reforçando sua participação. Em igual sentido, no Instagram, através das páginas tais, respectivamente, tanto no dia 13 e 14, anunciou a sua presença. E ainda, as postagens registradas no Twitter, por meio das páginas tais e tais, também nos dias 11 e 14. Ou seja, continua a autoridade policial, insofismável considerar que tais postagens podem, involuntariamente, ter ofertado aos coautores as informações imprescindíveis para a preparação e execução do crime. Assim sendo, insuperável averiguar-se todas as pessoas que tenham acessado essas informações, para um cruzamento de dados. Diz ainda a autoridade policial, antes mesmo dessas postagens, muito possivelmente, tratando-se a hipótese de crime de encomenda, que depois foi comprovado pela polícia, e inclusive com a realização de colaboração premiada do executor material, dizendo que houve crime de encomenda, os coautores podem ter realizado pesquisa junto ao Google Buscador, visando esquadrinhar o perfil da vítima e levantar a sua rotina social e pública. Aqui, a razão pela qual a autoridade policial entendeu importante
essa diligência, esse método investigativo. E continua a autoridade policial, assim sendo, reputamos imprescindível, seja averiguado junto ao Google, ou os IPs ou devices que tenham realizado pesquisas relevantes com os seguintes parâmetros: vereadora Marielle Franco e Casa das Pretas, no período compreendido entre os dias 10 e 14. O Ministério Público do Rio de Janeiro, em seu parecer, disse exatamente que o desenvolvimento das investigações até o momento demonstra a necessidade dessas medidas, até porque elas representam o único meio de investigação face ao esgotamento dos demais meios, que é outra questão importante. Nós todos nos lembramos, ministro Flávio Dino, mais ainda, porque a partir da posse do ministro Flávio Dino, que efetivamente, da posse do ministro Flávio Dino como ministro da Justiça e Segurança Pública, e com o ingresso da Polícia Federal na investigação, é que as investigações realmente prosseguiram, mas nós todos nos lembramos que, num determinado momento, houve uma parada das investigações, não havia mais como prosseguir, havia necessidade de dados, e esses dados eram importantes, esses dados para prosseguimento das investigações. E eu fico ressaltando isso para mostrar que não houve arbitrariedade. Não se pode dizer que a autoridade policial acordou de manhã e disse: vamos ver umas pessoas indeterminadas aí para investigar. Não, ela demonstrou, olha, e repito aqui, nas palavras da própria autoridade policial, insofismável considerar que tais postagens da própria Marielle podem involuntariamente ter ofertado aos coautores as informações imprescindíveis para a preparação e execução do crime. E, ao dizer isso, pede os IPs de quem tenha realizado pesquisas relevantes com os seguintes parâmetros. Pesquisas relevantes com os seguintes parâmetros. Além do Ministério Público, o magistrado que deferiu a medida assentou a mesma coisa, de forma fundamentou e assentou ser imprescindível para a linha de investigação adotada, bem como pelo fato de que não há outro meio viável a permitir o avanço da instrução criminal. E, a partir disso, uma longa decisão deferiu a quebra desses sigilos de dados. E determinou que o provedor de aplicação na internet Google fornecesse a identificação desses IPs, devices, IDs, que tenham se utilizado do Google Busca, seja através do aplicativo ou sua versão web, no período compreendido entre os dias 10 e 14, e com aqueles parâmetros. E aqui saliento outra questão importante. Não são parâmetros genéricos sem nenhuma conexão com o caso concreto. São parâmetros relacionados a vítima, porque a vítima havia anunciado onde estaria. Então, parâmetros: Marielle Franco, vereadora Marielle, agenda vereadora Marielle, Casa das Pretas, Rua dos Inválidos, 122, e também Rua dos Inválidos. E essa diligência é permitida, esse método investigativo é permitido. A Lei 12.965, de 2014, o Marco Civil da Internet, estabelece, em seu artigo 3º, inciso 1º, e aqui é o geral do Marco Civil, que o uso da internet no Brasil tem como princípios a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação, nos termos da Constituição Federal, excepcionando a proteção da privacidade no artigo 7º, inciso 2º, que prevê a possibilidade de ser afastada por ordem judicial a garantia da inviolabilidade e o sigilo de fluxo das comunicações dos usuários. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 10 do Marco Civil da Internet, ambos, os parágrafos dispõem que o provedor responsável dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, bem como de dados pessoais e de conteúdo de comunicações, será obrigado a disponibilizar tais registros mediante ordem judicial. Também, aqui, não há que se falar em ofensa à Lei 9.296, de 96. É a lei que regulamenta as interceptações telefônicas. É a lei exigida pelo inciso 12, a parte final do inciso 12 do artigo 5º. Eis que também a parte final do parágrafo único do artigo 2º da Lei 9.296 permite a não indicação e qualificação dos investigados, quando tal situação for manifestamente impossível, desde que devidamente justificado, que foi exatamente no presente caso. Também aqui, e reitero isso, e disse que a
a palavra melhor do que quebra de sigilo seria sempre compartilhamento do sigilo, não há que se falar em risco aos usuários que não tenham nenhum vínculo aos fatos investigados, porque aqueles dados que vierem sem nenhum vínculo aos fatos investigados, a própria legislação prevê, seja a gravação, seja os dados, que não interessar a prova, será inutilizada por ordem judicial durante o inquérito ou a instrução. Isso se dá tanto com conversas telefônicas, quanto sigilo de dados, como documentos também, quando são apreendidos e não tem nenhuma relação com os fatos investigados. A possibilidade e repito, não de algo genérico, arbitrário, mas a possibilidade da utilização desse método de investigação, mesmo de pessoas indeterminadas, mas determináveis no sentido de que são pessoas que, a partir de uma investigação, no caso aqui específico, ministro Fux, que a própria vítima, involuntariamente, como a autoridade policial disse, acabou dizendo onde estaria, o horário que estaria, o local e o dia. E essa informação não foi uma informação vazia, porque ela e seu motorista foram mortos exatamente ao sair desse local, nesse dia e nesse horário. Então, as pessoas determináveis que fizeram essa consulta, e a própria autoridade policial disse, consultas relevantes, a demonstrar que só se utilizaria dos dados de quem fez consultas relevantes, não quem consultou só Marielle. As demais consultas que eventualmente viessem, e acabei de dizer, é previsão legal, seriam destruídas como foram, na verdade. Mas, a partir desses dados que delimitam um grupo por um período certo de tempo, essa diligência condiz com a previsão, e que nós vamos chegar lá do artigo 22 do Marco Civil da internet. Ministro Alexandre, apenas um breve por favor. Parte. Apenas para acentuar que a mesma situação ocorre em outras providências investigativas. Quando o juiz decreta uma interceptação telefônica, a prioristicamente, as pessoas que serão alcançadas são indeterminadas, porque ninguém consegue antever quem ligará para quem durante uma semana. Do mesmo modo, uma busca e apreensão. A indeterminação existe, porque ninguém sabe quem está no imóvel. Pode haver 5, 10 ou 20 pessoas. E lembrando que a jurisprudência do Supremo acode à serendipidade. E as informações, no caso de interceptação... Obrigado. Não, ministro Flávio, em relação à interceptação, hoje o celular, isso é mais difícil, no nosso tempo, que Vossa Excelência é um pouco mais velho que eu, só tinha um telefone em casa, né? O telefone fixo. A interceptação realizada no telefone fixo, para investigar uma pessoa da casa, ela interceptava a conversa de todas as pessoas da casa, involuntariamente, e de todos que ligavam. E quando isso chegava aos autos, tudo que não interessava ao processo era destruído. Não é possível uma determinação a priorística que diga só quando a pessoa A atender o telefone e falar. Não existe ainda essa possibilidade. O método investigativo é o mesmo. Por isso que eu iniciei dizendo, não só da minha preocupação, e foi a minha preocupação quando pedi vista, mas a preocupação das autoridades policiais em relação a restrições, vejam, não em relação à determinação que o Supremo dê do cumprimento estrito dos requisitos legais, mas, eventualmente, da restrição além dos requisitos legais, que pode prejudicar inúmeras investigações e anular outras inúmeras investigações. Apenas lembrar que no caso do ataque às crianças de Blumenau, bárbaro, terrível, hediondo, esse método foi utilizado pela Polícia Federal, evitando dezenas de ataques a escolas no Brasil. Então, é algo realmente largamente utilizado. Sim, Vossa Excelência recordou isso, são dois exemplos que também constam no meu voto. Um deles é esse, em que a polícia investiga, a diretoria de inteligência investiga quem dias antes procurou escolas, armas, bombas. Ora, obviamente, armas, bombas que foram utilizadas depois. Você não sabe ainda quem utilizou, todas as pessoas, mas é um grupo determinável a partir de outros indícios. Isso se dá nesses casos de terrorismo, muito, isso também se deu, e a Polícia Federal utiliza muito esse método de investigação em relação à tríplice fronteira, onde já há uma célula, se tenta plantar no Brasil uma célula terrorista, como na utilização, e iniciei dizendo isso, de pornografia infantil e pedofilia. Então,
presidente, eu peço todas as vênias à nossa sempre presidente, a ilustre relatora, a ministra Rosa Weber. Eu nego o provimento ao recurso extraordinário e, como pedi para distribuir a vossas excelências, eu sugiro a fixação da seguinte tese. Item 1. É constitucional a requisição judicial de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, desde que observados os requisitos previstos no artigo 22 da Lei 12.965 de 2014, Marco Civil da Internet, quais sejam fundados indícios de ocorrência do ilícito, justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória e período ao qual se referem os registros. 2. A ordem judicial poderá atingir pessoas indeterminadas, desde que determináveis a partir de outros elementos de prova obtidos previamente na investigação e que justifiquem a medida. É o voto, presidente. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Portanto, abre divergência. A ministra Rosa Weber havia dado provimento ao recurso extraordinário. Vossa Excelência está negando o provimento ao recurso. Negando e mantendo a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que já havia negado, ou seja, mantendo a validade das provas. Precisamente. Nós temos 6 minutos, indago do ministro Flávio Dino, não votará. Embora concorde com o relator, com a divergência, desculpe. E gostaria de dizer que é a simbólica representação de que as cores da bandeira nacional são de todos, liberais, conservadores, progressistas, a democracia tem lugar para todo mundo, e as cores da bandeira simbolizam os valores que nos congregam aqui e que estão na Constituição brasileira.